Graça e paz, irmãos. Completar a oração do pastor. Eis-me aqui, Senhor. Irmãos, é com muito prazer que eu estou aqui hoje. Por mais que eu esteja nervoso, mas é muito prazeroso para mim. E eu queria hoje trazer uma palavra para os irmãos que está em 1 de Reis 17. Amém? O texto está aqui também no telão, se alguém não tiver a Bíblia e quiser acompanhar. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja sua face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado do oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, ele, fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois fará para ti mesmo e para seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-os 3 vezes sobre o menino, clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe. E lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Até aqui. Amém?
Gente, esse texto eu acho que dava uns 10 sermões, né, pastor? É muito texto, eu sei, é muito texto. Mas eu queria hoje falar para os irmãos sobre dar e receber, né? A gente quer muito receber, né? 99,9% quer receber, mas muitas vezes não quer dar, né? E o que eu vejo aqui nesse texto é que Deus poderia fazer a água jorrar quanto Ele quisesse. Deus é Deus, né? Mas existia um porquê da água secar, né? E Ele enviar exatamente Elias para aquela viúva, onde fala no versículo 9, né? Ele vai lá e diz: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali onde ele ordenou a mulher que desse comida a Elias, né? O pastor já disse outro dia aqui para a gente, e é a mais pura verdade: Deus não faz nada sem um propósito. Deus secou a água, mandou Elias para aquela viúva, porque era lá que ele tinha que estar. Para a graça de Elias? Não. Para abençoar aquela viúva, né? Porque lá em Lucas 4, 25, 26 ele fala: na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Ela foi escolhida por Deus. Deus queria que ela fosse exatamente aquela viúva. Muitas viúvas existiam, mas Deus escolheu aquela viúva. Era aquela, né? Deus conhece as batalhas de cada um. Ele conhece você, conhece eu, muito antes da gente nascer, né? Do ventre das nossas mães. Mas o quanto você conhece a Deus vai fazer toda a diferença na sua vida. Assim como foi com aquela mulher, né? Ela sabia, quando Elias chegou lá, ela falou para ele: assim como o seu Deus. Então ela já sabia, né, que ele era um servo de Deus, né? E no versículo 12, ela fala: porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija, né? Ela estava morrendo junto com seu filho, mas ela obedeceu a ordem de Deus. Ela deu para Deus a sua última refeição, crendo na palavra de Deus que foi profetizada por Elias, que Elias falou para ela, né? Ela naquele momento sabia, a fé dela era tão grande que ela deu a última refeição dela. E ela estava tirando a refeição do filho dela. Quem que tira a refeição do seu filho para dar para alguém? Não é verdade? E ela teve essa obediência, porque Deus falou: eu ordenei que ela te desse comida. E ela tirou da boca do próprio filho para dar a Deus, né? Porque quando ela estava dando para Elias, ela estava obedecendo a Deus. Então ela estava dando, né? E aí, o que vem depois? O filho dela e ela dando a comida, né? Dando a comida e tal. O que Elias prometeu, que era a palavra de Deus, aconteceu. 14, 15 e 16. Ele fala: porque assim diz o Senhor teu Deus, a farinha não vai faltar. E assim se fez. Não faltou. Quem pode fazer isso? Só Deus. Porque é milagre. É Deus agindo na vida de quem dá. Falei ontem com o irmão, estava falando com o irmão. O que a gente tem ganhado sem servir a Deus, sem dar, é graça e misericórdia, assim como é para todos nós, né? Mas é muito mais graça e misericórdia do que quando você dá para Deus de verdade, né? Você veio para servir, você não veio para ser servido. É assim que funciona, né? E ela foi honrada por Deus, recebeu comida até que voltasse as chuvas, porque Deus falou: dá comida para Elias. Ela deu, ela recebeu, né? Ela estava morrendo. E aí vem a terceira coisa, né? As coisas acontecem para a honra e glória do Senhor. O filho dela morreu. E ela clamou para Elias, reclamou para Elias, né? O filho dela veio a óbito, né? Mas Elias foi e clamou a Deus. E Deus
ressuscita. É uma das algumas passagens que Deus ressuscita pessoas na Bíblia, né? E Deus ressuscita aquela criança. E ela fala, né, que realmente agora ela vê que Elias é um homem de Deus, porque só Deus podia fazer isso por ela. O filho dela já estava morrendo, já ia morrer. Ele já ia morrer com ela de fome. E Deus vai e permite que ele morra de verdade e ressuscita ele, para mostrar para ela e para quem fosse futuramente ver, como a gente está vendo, que Deus é Deus. Deus faz milagres, Deus faz a diferença na vida de cada um. E a gente tem que dar para Deus para receber. A gente tem que entender isso. Você, eu, fomos escolhidos, somos escolhidos várias vezes, assim como Deus escolheu aquela viúva. Mas a gente muitas vezes não quer entender, não quer dar, a gente quer reter, né? A gente quer guardar com a gente, não quer entregar para Deus o que é dele. A gente tem que devolver para ele o que é dele. A gente tem que dar, não é nosso, mas a gente quer receber. Então a gente precisa entender que nós somos escolhidos, sim. Ah, fulano é escolhido porque ele recebeu o dom. Nós somos escolhidos. Se achegue a Deus, tenha coragem, tenha ousadia, se achegue a Deus, busque a Deus, se dê a Deus, porque você já é dele. Só basta entender que você é dele. Se dê para Deus, sirva a Deus, e ele vai te devolver. Com certeza, você vai receber. É a lei do dar e receber, não adianta, gente. Mas assim, não pense que também tudo é imediato, né? Oh, eu quero um carro, Senhor, eu quero um carro. Aí Deus vai falar, você não sabe pedir? Ele já disse. Se o carro é para a honra e glória do Senhor, você vai usar a favor de levar o evangelho? Você vai fazer alguma coisa ou simplesmente para você dar uma volta lá na praça e todo mundo achar que você ficou mais bonito? E não ficou não, viu, gente? Não fica não. Não fica. Então, a gente tem que se dar mais para Deus, sabe? Em Filipenses 4, 14 e 19, eu vou ler, os irmãos não precisam, eu vou ler aqui rapidinho. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabem também vós, os filipenses, que no início no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até, isso é Paulo falando para Filipenses, na carta. O bastante para a minha cidade. Eu quero que eu procure do nativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Não é crédito no banco, gente. É o crédito com Deus. Recebei tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte com aroma suave, com sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. Paulo estava sendo suprido, mesmo não estando lá na igreja dos Filipenses. Eles estavam dizimando, ofertando para Paulo. Eles estavam enviando dinheiro para manter a obra para Paulo, dando, e aqui diz Paulo, vocês vão receber. Vocês vão receber, a sua riqueza há de suprir, Cristo há de suprir as vossas necessidades. Não por causa do dinheiro, gente. Não é por causa do dinheiro, a quantidade em dinheiro, não é isso. Não é isso. É o dar de coração, o sacrifício aceitável, aprazível a Deus, com aroma suave. É você dar de coração, igual o pastor falou agorinha, né? Ah, eu vou fazer para o outro não ver e tal. Não é isso. É você e Deus. Deus sonda o seu coração. Ele sabe onde ele está. Ele sabe o que você está pensando. Se você está dando aquilo, ah, não, eu vou dar um dinheiro aqui, a igreja toda vai saber que eu dei esse dinheiro, porque agora, né, eu estou bonito na foto. Não é isso. É oferta agradável, né? O Provérbios 11, 24, 25. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Quem está retendo o que não é seu, é de Deus, é perda, é atraso. É como diz o pessoal fala, daqui para frente é só para trás. Se você está retendo o que não é seu, não adianta, gente. É de Deus, tem que entender. É de Deus, não é seu. Não retém, gente, não retém. A obra precisa ser feita, a obra precisa ser mantida.
Não é só uma questão de dinheiro. Tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua mente. Entendeu? E aí ele termina: a alma generosa prosperará, e quem dá de beber será descedentado. Descedentado é saciada, sua alma saciada por Deus. Não estamos falando de água, não, beber água, não. A gente está falando de uma alma saciada por Deus. É alegria, é júbilo de servir a Deus, de dar para Deus. Você não dá para o pastor, você não dá para a IBAV, você não dá para a igreja, você dá para Deus. É assim que funciona. É trabalhar para Deus. Porque Paulo falou: não que eu procure o donativo, mas que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. É o seu crédito com Deus, quando Ele vê que você está servindo e dando para Ele o que é dele, com alegria. É assim que funciona. Dê para Ele com alegria. Faça isso. Assim, eu até coloquei aqui, não é que Deus quer o seu carro, Ele quer a sua casa, não é isso. Muitas vezes a graça dele foi essa: Ele te deu, Ele sabe, Ele te conhece, Ele está te dando. Ele não quer isso, Ele não quer o seu dinheiro. Mas onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E não adianta você querer enganar Deus. Não vai adiantar. É a lei, cara. Você vai dar e vai receber. Você vai dar e vai receber. Assim que funciona. Não adianta ficar embromando. Com Deus não se embroma. Você se embroma, mas Deus você não embroma. Você vai querer embromar o onisciente, o onipotente. A pessoa que te ama com amor ágape. Você vai querer enganar uma pessoa que você ama? Não, meu querido. Não se engane. Sirva a Deus. Eu coloquei aqui: não é questão de dinheiro. Lucas 1:7. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Isso, Jesus estava no lago e as pessoas apertando ele, porque quem não queria chegar perto de Jesus, né? E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanhar a grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram encher ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Sabe, esse texto aqui, às vezes, você vai ler e vai ver o milagre de Deus, tal, mas eu li e veio na minha cabeça assim: primeiro, o pescador podia negar o barco a Jesus. A primeira coisa que ele fez, ele deu o que era dele. Está aqui, Jesus. É meu, é seu. Pode usar. Então você tira de perto. Tira o Jesus. Ele deu o serviço dele a Jesus. Ele prestou um serviço para Jesus. Entendeu? Não é questão só de dinheiro. É você servir a Deus. Ele estava servindo a Deus naquele momento. Um ato simples, mas de doação. Simples, mas doação. E o resultado de uma coisa simples. Foram redes se arrebentando e o barco indo a pique, gente, quase afundando de tanto peixe, por um ato simples. Deus não está esperando só que você faça maravilhas e tal, mas atos simples, mas de coração puro, querendo servir a Deus, vão fazer a diferença na sua vida. Porque você vai dar e você vai receber. É assim que funciona. E eu repito lá em Lucas 6,38. Dar-se-vos boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Recalcada, sacudida, transbordante. Olha o que Jesus fez com esses pescadores. Por uma coisa muito pequena, mas a gente quer se apegar às coisas grandiosas. E não é isso.
Deus não quer só coisas grandiosas. Coisas grandiosas Ele faz. E você, nos seus atos pequenos, servindo a Deus, vai fazer a diferença na vida das pessoas. Porque você é um conhecedor da palavra. Trabalha para Deus. Leva o evangelho, Ele ordenou. Ide e levai. E a gente está levando? Porque levar o evangelho não é você só saber de cor esse aqui, não. Eu sei de cor, não. O evangelho é amor. O evangelho é amar o próximo. O evangelho é dar para Deus. O evangelho é muito mais do que saber de cor a Bíblia, gente. É muito mais do que isso. Não que saber de cor seja ruim, porque aí você está com todas as regras e leis que basta para você ter uma vida certa, né? Isso é vantagem, é coisa linda de Deus, né? Mas não é só isso. O evangelho, eu acho que é ser evangelho, sabe? As pessoas olharem na gente e enxergar o evangelho de Cristo. Não é só ficar falando. Muita gente fala. E gente que fala tem muita. É gente que faz. Fale, mas faça. Executa, né? Não fica só no gogó. Leva a palavra de Deus, né? Eu vou usar mais um pedacinho aqui, mais um trecho bíblico, que eu também achei que é maravilhoso esse texto. É usado para muitas outras coisas, outros temas, né? Mas eu falei, esse eu quero ler. Samuel 2, 20 e 21, texto mais, eu acho, conhecido, um dos mais conhecidos da Bíblia. Eli abençoava Elcana e sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos dessa mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. O jovem Samuel crescia diante do Senhor. Quem conhece a história de Penina e Ana, sabia que Penina tinha filhos em abundância, e Ana era estéril. Chorava aos pés de Jesus, chorava, clamava por Deus. Mas um dia, a fé de Ana, tão grande, a fé era tão grande, que sem antes mesmo ela receber a graça de Deus, ela já prometeu para ele: se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Ele vai ser do Senhor. Ela prometeu para Deus, a fé era tão grande que ela prometeu antes mesmo de receber, porque ela cria de verdade em Deus. Ela prometeu, ela devolveu, ela deu para Deus o seu filho, ela deu para Deus o seu filho antes mesmo de receber. Eu acho que só ela e Abraão que ia cumprir a ordem de matar o filho, e Deus falou: calma, Abraão, não precisa não, né? É difícil, não sei quem daria o seu filho aqui, eu não sei, e eu vou falar, pastor, eu acho que eu ia ficar meio assim, né? Porque filho, né? A gente ama muito a Deus, mas a gente tem medo, né? De perder um filho ou coisa assim. Mas quando a gente crê que vai para a glória, a coisa começa a mudar, né? Mas assim, eu vejo uma fé tamanha nela, de dar uma coisa antes mesmo de receber, e ela queria tanto, mas já estava devolvendo. E aí vem o resultado. Deus dá para ela 3 filhos e 2 filhas. Ela tinha pedido 1. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. É assim que funciona. Ela pediu 1, deu para Deus e recebeu muito mais que o dobro, porque ela honrou a Deus. E Deus honrou a ela. É dar e receber. Dar e receber. Onde eu trabalhava, na época, eles lançaram a lei a campanha do ganha-ganha. Né? Todo mundo ganha. Aqui, meu amigo, seguir a Deus, só você ganha. É só você que ganha. Sabe, a gente pede, às vezes não vem como a gente espera, mas é porque Deus sabe o que é bom para a gente. A gente acha que sabe o que é bom para a gente, mas o nosso Deus que realmente sabe o que é bom para a gente. E eu vejo Deus nessa igreja, abençoando essa igreja de forma abundante. Nós não temos pessoas ricas aqui dentro, não é isso, sabe? Mas Deus livrou todo mundo aqui dessa pandemia. Não perdemos um membro da nossa igreja, para a glória de Deus. Entendeu? Porque aqui tem pessoas fiéis a Deus.
Eu creio nisso, sabe? Deus é maravilhoso conosco e nós somos gratos a Ele e vamos continuar dando para Deus mais e mais. É o sentimento de eu acho que eu estou dando pouco, vou dar mais. Eu estou servindo pouco, eu vou servir mais. É isso que eu acho que a gente tem que começar a pensar melhor, sabe? Eu estava lendo o livro do Subirá, e aí ele conta uma história assim que o filho dele, eles sempre davam o dinheiro para o filho dele, né? Ele era pequeno e tal, assim, dava dinheiro não, davam as coisas. E aí ele falou com a esposa dele, falou, vamos começar a dar o dinheiro e ele vai ter que fazer a administração do dinheiro dele. Ele vai devolver o dízimo dele. E aí ele pegou o dinheiro dele e tal, na mesada, e o pai e a mãe dele falou, olha, agora você devolve o seu dízimo. Ele falou, pai, mas já é tão pouco, né? E eu vou ter que devolver mesmo. Ele falou, olha, você não é obrigado. É uma coisa sua com Deus. Você devolve se você quiser. E aí ele viajou, o Subirá viajou, mas a mulher dele fazia parte do grupo de louvor, ela estava louvando e tal, na hora dos dízimos e ofertas, ele foi olhando para ela, olhou para ela, balançou o dinheirinho e pôs lá dentro. Ela falou, ligou para o Subirá, contando, né? E aí passou uns dias, uma irmã foi lá, ligou para eles e falou, olha, qual que é o número do... Aí eu não lembro o nome do menino, do fulano e tal, qual que é o número do tênis dele? Porque eu quero abençoar ele com tênis. Aí eles falaram tal, e ela chegou lá com esse tênis, e aí ele falou, mãe, eu vou contar um negócio para a senhora. Aquele dia eu dei aquele dinheiro, mas eu queria muito ter comprado um tênis, eu acho que era vermelho, que eu estava querendo muito. E a mulher chegou com um tênis vermelho, que ele queria. Ela chegou com ele. E ele falou assim, mas eu orei tanto para Deus que ele me desse esse tênis então. E a mulher, sem saber de nada, levou o tênis para ele. Um ato tão pequeno de uma criança, mas que entregou a sua oferta, o seu dízimo de coração. Deus abençoou. Uma coisa pequena, mas que para aquela criança era grande. E ele já teve uma experiência tão novo com Deus. E a gente deixa de ter experiências com Deus porque a gente não quer dar. Não estou falando de dinheiro, gente. É um exemplo. Não é só dinheiro. Lógico, a obra tem que ser mantida. Como é que a igreja vai se manter? Se a gente não dizimar, se a gente não ofertar, a obra tem que ser mantida. E assim, para honra e glória de Deus, nós temos um pastor, a nossa direção da igreja é uma igreja idônea, honesta, ficha limpa, né, pastor? A gente sabe o que entra, o que sai nessa igreja, você pode saber. A gente não está dando para alguém que está fazendo mau uso. O nosso dinheiro é bem usado aqui nessa igreja. É pouco, mas é bem usado. Somos poucos, mas seremos muitos. Com a honra e glória de Deus, nós seremos muitos. Vocês vão ver. Esse ministério vai crescer. Em nome de Jesus. Para finalizar, eu vou ler Mateus 19, 27 a 29. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Pedro falando sobre eles e os apóstolos para Jesus. Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Não estou falando para você deixar a sua casa, não. Né? Jesus não está aqui, né, para você seguir ele. Mas se ele mandar, meu amigo, obedece quem tem juízo, quem tem amor a Deus. Né? Mas a promessa está aí, gente. É vida eterna. Herdará a vida eterna. Se esse não é o evangelho que você está seguindo, meu amigo, você está no lugar errado, você está seguindo o caminho errado. Você não quer dar a vida eterna, então está tudo errado.
Você está seguindo Deus errado aí, meu amigo. Porque se você crê em Deus e crê nessa palavra, você busca a vida eterna e busca a face de Deus. Você busca isso. Eu creio. E eu creio que todos que estão aqui estão buscando isso. Então, meu querido, se dê a Deus. Abandone. Abandonar, que eu falo, se necessário for vir para a igreja, sua mulher estiver contra ela, você vai vir. Você vem, você vai ser o exemplo dentro da sua casa. E ela vai vir junto, um dia ela vem. Não é assim que funciona, irmão? É assim que funciona. Nós temos testemunho aqui dentro que é assim que funciona. Não é desistir, é dar para Deus. Porque você está dando seu coração, você está dando a sua vida para Deus. E aí, meu amigo, é só glória, é vida eterna. Mas não deixe esse calor, esse amor apagar. A gente estava conversando sobre isso ontem. O primeiro amor tem que ser o primeiro e o último, é até o fim. Ah, o primeiro amor acabou. Não pode. O primeiro amor para sempre. Pô, o amor não acaba, né? Amor é amor. Ou você ama ou não ama. Então, se ama é para sempre. Então, que a gente possa, sabe, seguir nesse sentido de estar se dando mais para Deus, sabe? Sendo o evangelho de Deus, mostrando para as pessoas que a gente se dá para Deus. Porque eles estão vendo a gente receber. A gente pode não ser rico em dinheiro, não. Tudo bem. Mas eles veem a nossa vida como cristão. Vida certa, vida justa, vida reta. O cara tem que olhar para você e pensar, eu me espelho nesse rapaz aí. Esse cara aí, ó, cara justo, né? Um cara que eu vejo ajudando as pessoas de verdade. Às vezes você não tem dinheiro, mas você estende a mão para outra pessoa. Você ama aquela pessoa, né? E isso é dar-se a Deus. A gente precisa se dar para Deus. E a partir do momento que você entender que você está aqui para servir e não para ser servido, aí tudo vai mudar. Tudo vai mudar. É difícil enxergar? Talvez. Mas eu creio que aqui todo mundo já enxergou isso. E quem estiver ouvindo e não enxergou, abra seus olhos. Abra seus olhos. Dê-se a Deus. Em nome de Jesus. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, pastor. Espero que eu tenha trazido uma palavra que possa servir para os irmãos de alguma forma. Minha primeira vez aqui. Espero que de muitas. Se Deus está mandando, eu vou obedecer. Eu vim para servir. E eu entendi isso. Eis-me aqui, Senhor. Né? Eu queria convidar o pastor para